O que nós vamos experimentar nesse tempo favorável, tempo litúrgico, o tempo comum, onde nós estamos experimentando a continuidade daquele mistério central da nossa fé. O centro do tempo litúrgico é o mistério da paixão, morte e ressurreição. Porém, o ano litúrgico vai desenvolvendo ao longo dos tempos e dos momentos todo o mistério da vida de Jesus. O que a igreja nos ensina, como uma fina pedagoga, como uma grande professora, é de que o tempo comum também é um tempo favorável para a conversão. Aonde o tempo comum também nos faz crescer, aonde não podemos desprezar o tempo comum, como nós não podemos desprezar o arroz com feijão da nossa semana. Se todos os dias na nossa casa tivesse a comida do final de semana, que graça ia ter quando chegasse o domingo? O que a liturgia vai nos conduzindo é experimentar que o grande mistério da Páscoa, da paixão, morte e ressurreição, pode ser experimentado ao longo da nossa vida. A liturgia de hoje começa nos ensinando e nos alertando para que tenhamos a consciência de que no Antigo Testamento, de muitos modos, de muitas formas, através de muitos meios, Deus havia falado à humanidade. E coloca de forma destacada os profetas. Deus que falava através dos profetas. Os profetas que escutavam a Deus e transmitiam para o povo aquilo que Deus falava. Lembra quando a gente era pequeno e brincava daquela brincadeira do telefone sem fio? Que eu falava para você uma coisa, você passava para o outro outra coisa. E no final quase nem sempre chegava a mesma mensagem do início. O que está acontecendo agora no Novo Testamento? Deus tira todo e qualquer tipo de ruído da comunicação. Deus mesmo se comunica agora através do seu Filho. É o que a primeira leitura vai nos dizer. Jesus é o esplendor da glória do Pai. Esse Pai que ontem na liturgia se declarou para o Filho dizendo: este é meu Filho amado, em quem pus todo o meu agrado. E aí a primeira leitura vai dizer que Jesus é a expressão do ser de Deus. Jesus é mais do que alguém que veio falar de Deus. Jesus é mais que um profeta. Tanto que mais para frente Jesus vai dizer: quem me vê, vê o Pai. Quem me ouve, ouve o Pai. Jesus é mais que o profeta. Jesus é mais que os anjos. É isso que a primeira leitura vai dizer quando diz que o nome que foi dado a Jesus é maior do que o nome dado aos anjos. Nesse tempo comum, nós entramos com a liturgia que nos ensina que Jesus é a perfeita comunicação do Pai. E na nossa vida do dia a dia, na vida de um casal, do trabalho, da segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, muitas confusões acontecem justamente por falta de uma perfeita comunicação. Na vida de um casal, quando um fala A e o outro entende B, e ainda sai contando para o outro C. Num sistema de comunicação, nada prejudica mais a missão do que a falta de comunicação. E essa comunicação, ela só é perfeita se parte da fonte perfeita, que é Jesus Cristo. A comunicação entre um casal, ela só pode alcançar a plena compreensão se eu lembro que entre eu e meu esposo, eu e minha esposa, está Jesus. O que sustenta a perfeita comunicação de uma comunidade, de uma família, é que essa comunicação parte de Jesus, a perfeita comunicação do Pai. Toda mensagem truncada, toda confusão, parte justamente da exclusão de Jesus. E aí nós estamos começando o tempo comum com esse evangelho,
que transforma a vida comum daqueles homens, pescadores. Jesus que não tem medo de entrar no comum. Quando a gente conversa com os casais, um dos grandes medos dos casais é de quando o relacionamento cai na rotina. Ai, padre, caiu na rotina. Todo dia é a mesma coisa. A minha consagração caiu na rotina. Todo dia é a mesma coisa. O meu trabalho caiu na rotina. Todo dia é a mesma coisa. A liturgia de hoje nos coloca na rotina dos pescadores. Mas aquela rotina foi marcada pela entrada de alguém, pelo anúncio de alguém. A rotina só toma espaço quando a rotina exclui a presença de Jesus. Só se cai na rotina quando se exclui a visita de Jesus que acontece em todo tempo e momento. Diz o Evangelho que Jesus, depois da morte de João Batista, saiu para evangelizar na região da Galileia. E o anúncio de Jesus, o resumo do anúncio de Jesus era esse: o tempo se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. O resumo da pregação de Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho. E anunciando isso, Jesus sai e entra na rotina daqueles homens e transforma a vida deles. Usa da rotina para transformar a vida deles. Eles que eram pescadores de peixe, Jesus usa a rotina e muda, transforma-os em pescadores de homens. Jesus não vai desprezar a nossa rotina. Jesus não vai nos excluir do trabalho, da luta do dia a dia dentro de casa, do dever de educar filhos, de ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom padre, um bom consagrado, uma boa irmã consagrada. Mas Jesus, quando entra, transforma a nossa rotina. E aqui está o grande milagre. Todo o ordinário da nossa vida se transforma em extraordinário quando nós acolhemos Jesus. Num casamento que acolhe Jesus, esse acolhimento transforma esse casamento num casamento extraordinário. Uma rotina que acolhe Jesus transforma-se num tempo comum que porta a presença de Jesus. A gente usa essa palavra comum sempre para dizer de algo que é sem muita importância, né? Ah, essa roupa é muito comum. Ah, essa comida é muito comum. Ah, isso é muito comum, sempre com esse desprezo. E a igreja vem nos ensinar que no tempo comum da vida do cristão é necessário conversão e crer no Evangelho. O verde que os padres usam no tempo litúrgico não quer dizer de um tempo menos importante, mas de um tempo onde se prepara as festas, os tempos fortes, por uma vida que acolheu Jesus, por uma vida que se converte e crê no Evangelho. Nós somos convidados a transformar o comum da nossa vida numa visita extraordinária de Jesus todos os dias. A vida do cristão nunca vai cair na rotina, se todo dia ele acordar e se preparar para a visita de Deus naquele dia. Pode ser que nessa Eucaristia, pode ser que nesse momento, através da TV, da rádio, da internet, ou através dessa Eucaristia, seja o momento da visita de Deus para você. Mas não duvide de que Deus nos visita através de um telefonema, no nosso setor de trabalho, através de uma pessoa, de uma partilha. Deus que não tem medo de se misturar com a nossa rotina para nos visitar. Somos nós que temos que ter medo de que, endurecidos pela nossa rotina, esbarremos em Jesus que nos visita e não o reconheçamos. Um coração que se endurece na rotina transforma o extraordinário em coisa muito boba e simples e passa por cima. Tempo comum é o tempo de corações despertos e atentos.
porque Jesus nos visita e faz do nosso comum um tempo extraordinário. Eu quero, Senhor, desperta o meu coração, acorda o meu coração para reconhecer a Tua visita no tempo comum da minha vida, nas coisas comuns que eu faço, no meu horário de levantar, de deitar, nas minhas atividades, nas pessoas comuns que eu encontro, Senhor. Eu quero Te contemplar, eu quero Te reconhecer, eu quero experimentar essa perfeita comunicação do Pai na minha rotina, e que o extraordinário da minha vida seja visitado pela ordinária presença de um Deus que escolheu estar conosco todos os dias. Desde a encarnação, Deus escolheu estar no meio de nós todos os dias. A rotina do cristão é essa: Deus está conosco, agora e para sempre. Nós acolhemos, Senhor, a Tua presença e fazemos da Tua presença a nossa rotina extraordinária de quem se converte e crê no Evangelho. Que Deus nos conceda a graça de não nos acostumarmos com a presença dEle, porque todos os dias Ele nos visita e faz da nossa vida extraordinária quando nós acolhemos a presença do Senhor em meio a nós.